Oi, eu sou Silvia Cabanha e nesse vídeo eu vou te mostrar a fazer esse enfeite de biscoito de gengibre para você colocar na sua árvore ou dar de presente. Esse é mais um vídeo dos nossos enfeites de Natal, então vem comigo! Temos aqui os nossos materiais que nós vamos precisar: agulha, linha, alfinetes, cola de silicone líquida, fita de cetim no tamanho de 12 centímetros, enchimento, palito de bambu, feltro, caneta, risca e apaga, tesoura, pérola preta, botão amarelo e cianinha amarela. Então vamos lá? Vamos recortar, riscar, recortar o nosso feltro no molde do biscoito. E nós vamos pegar a parte de cima, como você está vendo aqui no outro boneco, né? Nós vamos costurar os botõezinhos um a um. Mas para isso, você pode usar uma caneta risca-apaga, a caneta mágica ou caneta fantasminha, para marcar onde é que você quer que fica esses botões, tá? Para depois não sair do lugar, ficar torto. Acontece. E às vezes mesmo marcando pode acontecer. Então nós vamos começar aqui costurando o nosso primeiro botão. Vamos costurar um botão de cada vez. Então, agulha, linha, a ponta da linha com um nozinho para ficar preso do outro lado. Vai passando por dentro dos dois buraquinhos do botão, um a um, e assim a gente vai costurando cada um dos botões. E depois nós vamos fazer o nozinho e cortar com a tesoura. Agora nós vamos para essa parte em que fica esse detalhe tão lindo, que é colar a cianinha, prender a cianinha nos bracinhos e nas perninhas do boneco. Então, aqui você mede mais ou menos o tamanho do bracinho, do bonequinho que você fizer, e corta com sobra, porque nós vamos precisar colocar para dentro esse pedacinho. Aqui, nesse primeiro momento, eu vou mostrar que eu passei a cola no feltro, e depois eu vim com a cianinha em cima. Eu não gostei dessa maneira, porque daí tem uma sobra de cola muito maior do que a gente gostaria que ficasse. Eu consegui consertar, mas eu não gostei. Então, os próximos três, o próximo bracinho, as duas perninhas, o que eu fiz? Eu passei na cianinha cola, que daí é bem menos cola, e aí apertei e fiz isso com todos os outros três que faltavam, tá? Então, faz assim, essa é a dica que eu dou. Passe a cola na cianinha. Aí agora nós vamos juntar avesso com avesso do feltro, alfinetar o corpinho. Tá vendo que agora eu tô colocando pra dentro, entre as duas, no meio do feltro, do bracinho do feltro. Isso você vai fazer nos bracinhos, nas pernas. Então você vai colocar pra dentro, como se fosse um sanduíche. Feltro. E aí essas beiradinhas que sobraram, nós vamos colocar para dentro do feltro e nós vamos alfinetar. E vamos começar a nossa costura. Então agora eu tô usando uma cor de linha, que é a cor mais parecida com esse feltro, que eu tô usando para fazer o corpinho do biscoito. E aí eu começo. Esse aqui é o ponto caseado. E eu vou casear todo o boneco até chegar depois do outro bracinho. Então, eu começo aqui e vou até o outro lado, deixando uma abertura para colocar o enchimento. Mas agora eu quero te mostrar aqui como foi que eu fiz para costurar. Tá vendo que eu tô com um pouquinho de dificuldade para passar a agulha pela cianinha, para ela ficar bem presa. Ela já está colada, mas eu quero que essa cianinha ela fique presa dentro do bonequinho, que ela está lá dentro, entre os dois feltros. Mas a cianinha é um material mais rígido, mais grosso, é diferente do feltro. Então, com um pouco de dificuldade, eu consegui costurar, mas não é difícil. Então, depois que eu costurei todo o corpinho, cheguei no outro bracinho, agora eu vou começar a colocar o enchimento com a ajuda do palito de bambu. Pouco enchimento, não embola muito também o enchimento, e vai colocando aos poucos. E eu vou fazer assim nos bracinhos e nas perninhas e vou colocando no corpinho também. Então, aí eu vou costurando, costuro um pouquinho, vou colocando enchimento. Costuro mais um pouquinho, vou colocando enchimento. Faço isso nessa parte aqui para poder finalizar a cabecinha, né? Quando chegar aqui nessa parte da cabecinha, eu vou colocar o enchimento e vou socar ali para dentro. Vou apertar ele para dentro para deixar bem firme o corpinho. Ou se você quiser ele mais mole também, fica a seu critério como você quiser fazer. Então, eu vou colocando enchimento, vou costurando, vou colocando enchimento, vou costurando o meu pedaço de 12 centímetros de fita de cetim.
eu vou colocar agora alfineto para ficar fácil na hora para não escapar essa fita, né? E aí eu continuo costurando o ponto caseado normalmente. E depois eu coloco mais um pouco de enchimento para ele ficar com a cabecinha bem redondinha. Então, aperto um pouquinho mais, ajusto, coloco mais um pouquinho de enchimento. Dá um pouquinho de trabalho porque o buraco ficou bem pequenininho, mas vale a pena. E aí eu termino de costurar a cabecinha do boneco, dou um nozinho e escondo essa linha e dou um puxão, não muito forte para não arrebentar a linha, e corto. E aí eu ajusto, pronto. Puxo o feltro para ele voltar para o lugar e agora nós vamos para o próximo passo, que são os olhinhos do biscoito. Então, agulha com a linha novamente, com o nozinho na ponta, e eu vou entrar na cabecinha, vou deixar essa ponta da linha dentro da cabecinha do boneco. E na mesma direção que eu colocar o olhinho, eu vou sair lá para trás e depois no mesmo lugar eu entro novamente e vai ficando um buraquinho, que vocês estão vendo aqui, um buraquinho lá no mesmo lugar. Entre e saio, passo por dentro da pérola e vou sempre puxando, tomando cuidado para não rebentar essa linha. E vou pro outro olhinho, mesma coisa. Pego a pérola, passo por dentro da agulha, puxo, saio lá para trás, entro de novo para dentro da pérola. E depois que eu terminar de fazer os olhinhos, eu não vou cortar essa linha. Eu vou descer essa agulha um pouquinho mais para baixo e começo a costurar a boquinha do biscoito. E depois que eu terminar de costurar essa boquinha do biscoito, eu vou esconder essa linha. Eu preciso esconder essa linha. Então, eu vou sair na lateral da cabecinha do biscoito e vou dar um nozinho, puxo e corto com a tesoura. Aí, agora eu vou mostrar pra você como é que eu faço pra esconder esse buraquinho. Eu venho com a ponta da agulha e vou como se eu estivesse escovando a parte de cima do buraquinho, puxando o feltro pra baixo, escondendo o buraquinho. E assim está pronto o nosso biscoito. Deu até vontade de comer, né? Mas esse aqui não.